President Putin arrives to the training ground. And then it's showtime, a 45-minute piece of theatre for the Commander-in-Chief in this 6-day exercise. Em setembro de 2021, a Rússia realizou um exercício militar chamado Zapad. E apenas 5 meses depois, tanques russos cruzaram a fronteira ucraniana numa invasão em larga escala. Agora, em 2025, a Rússia anuncia um novo exercício Zapad na fronteira da Polônia. Só que as coisas parecem bem diferentes. Ele está ainda maior e mais ameaçador. Seria esse apenas mais um treinamento militar? Ou estamos vendo a história se repetir? Neste vídeo, vamos entender o que Putin está realmente planejando e por que essas ações estão deixando as agências de inteligência europeias e principalmente a Polônia em estado de alerta. Antes de tudo, você precisa entender o que é esse exercício militar. Zapad significa Oeste em russo e é o nome de grandes treinamentos militares que a Rússia faz junto com a Bielorrússia a cada 2 anos. Esses exercícios acontecem exatamente na região oeste dos 2 países, na fronteira com países da Europa. A Rússia e a Bielorrússia afirmam que esses exercícios servem apenas para treinar suas forças militares em caso de ataque. Mas muitos especialistas e governos ocidentais olham para isso com grande desconfiança, e eles têm bons motivos para isso. Na verdade, o Zapad não é um simples treinamento. Estamos falando de uma demonstração de força militar gigantesca com milhares de soldados, tanques, aviões e navios. E o mais importante, tudo isso acontece bem na porta da OTAN. Para quem não está familiarizado, a OTAN é uma aliança militar que reúne vários países da Europa e América do Norte, incluindo os Estados Unidos. Países como Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia fazem parte dessa aliança. Todos eles compartilham fronteiras com a Rússia ou com a Bielorrússia, que funciona praticamente como um braço estendido da Rússia. Como dissemos antes, o último grande exercício Zapad aconteceu em setembro de 2021. Na época, a Rússia mobilizou aproximadamente 200 mil soldados, quase 300 tanques, 760 peças de equipamento militar e 15 navios. Esses treinamentos duraram 5 dias e ocorreram em diversos campos de treinamento na Rússia e na Bielorrússia. Na época, o governo da Bielorrússia declarou com todas as letras: Zapad 2021 é puramente defensivo e sua realização não representa nenhuma ameaça nem para a comunidade europeia como um todo, nem para os países vizinhos em particular. E o que aconteceu depois disso? Poucos meses depois desses exercícios defensivos, a Rússia invadiu a Ucrânia. E muitos dos soldados e equipamentos utilizados nessa invasão foram exatamente os mesmos que participaram do Zapad 2021. Uma das principais rotas de invasão utilizada pelos russos veio justamente da Bielorrússia, onde esses soldados permaneceram depois dos exercícios. Isso mostra claramente que o Zapad 2021 não foi apenas um treinamento militar qualquer. Foi uma preparação disfarçada para uma guerra real que viria logo depois. E agora, em 2025, vemos o mesmo padrão se repetindo, mas desta vez na fronteira da Polônia. A primeira notícia sobre o Zapad 2025 apareceu em 20 de fevereiro deste ano. A agência de notícias da Bielorrússia, Belta, publicou um relatório detalhando os planos. Nesse relatório, o ministro de Cooperação Militar Internacional da Bielorrússia, Valery Revenko, revelou que o Zapad 2025 aconteceria em meados de setembro. Revenko também falou sobre a dimensão do evento,
afirmando que os exercícios seriam de grande porte, com mais de 13 mil pessoas envolvidas. Este número, no entanto, é considerado pelos especialistas ocidentais como muito abaixo da realidade. A expectativa é que o número real chegue até 100 mil soldados ou mais, seguindo o padrão dos exercícios anteriores. Normalmente, a Bielorrússia convida representantes de vários países da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa para observar os exercícios. Mas, para 2025, Revenko anunciou que a Bielorrússia está desenvolvendo sua posição sobre quais países, se algum, convidar. Essa falta de transparência é mais um sinal preocupante. Em 10 de abril, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, compartilhou mais informações sobre o Zapad 2025 durante uma entrevista. Ele disse: "Assinei a diretiva para este exercício porque é necessário organizá-lo aqui. Campos de treinamento militar foram escolhidos. Mesmo com uma guerra em andamento, mesmo com a operação militar especial da Rússia acontecendo, o presidente Putin e eu concordamos que precisamos olhar para o futuro e considerar outras direções e possíveis teatros de guerra. Deus nos livre. É por isso que faremos este exercício. A Bielorrússia deve ter o papel principal por certos motivos. Muitas tropas da Rússia estão ocupadas agora." Lukashenko também falou sobre como os vizinhos da Bielorrússia no oeste, incluindo a Polônia, segundo ele, aumentaram as tensões. Ele disse: "Não devemos apenas lembrar disso. Levamos isso muito a sério. Por isso organizamos exercícios militares, projetados para fortalecer nossa capacidade defensiva diante desse comportamento dos nossos vizinhos ocidentais." Como você deve imaginar, o Zapad 2025 preocupa por diversos motivos. O primeiro e mais óbvio é o histórico. O último exercício Zapad serviu como preparação para a invasão da Ucrânia. É natural pensar que isso possa acontecer novamente. Além disso, existem outros sinais alarmantes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou recentemente que exercícios dessa magnitude poderiam ser uma preparação para novos ataques da Rússia. Durante a Conferência de Segurança de Munique, Zelensky chegou a questionar isso de forma direta. Ele disse: "Olhem para a Bielorrússia. Neste verão, a Rússia está preparando algo lá disfarçado de exercícios militares. É assim que os novos ataques russos geralmente começam. Mas onde será dessa vez? Ucrânia, Lituânia, Polônia? Deus nos livre! Mas todos precisamos estar preparados." There have already been provocations on the Polish and Lithuanian borders with Belarus, migrant crisis staged by Russian intelligence to store up chaos in Europe. But what if next time it's not migrants? Zelensky não está sozinho nessas preocupações. Em fevereiro, um relatório dos Serviços de Inteligência de Defesa da Dinamarca concluiu que a Rússia poderia ter a oportunidade de iniciar uma guerra em grande escala contra a Europa a qualquer momento nos próximos 5 anos. O relatório afirma claramente: a Rússia se vê em conflito com o Ocidente e está se preparando para uma guerra contra a OTAN. Embora nenhuma decisão de iniciar tal guerra tenha sido tomada ainda, a Rússia está construindo a capacidade para fazer essa escolha se julgar necessário. Além disso, em um relatório de 28 de abril, o Wall Street Journal revelou que, além dos planos para o Zapad 2025, a Rússia também está fortalecendo outras posições próximas das fronteiras da OTAN. O mais notável é que seus engenheiros militares estão trabalhando para expandir bases na cidade russa de Petrozavodsk, localizada a aproximadamente 160 quilômetros da fronteira que separa a Rússia da Finlândia. Segundo a reportagem, o Kremlin planeja criar um novo quartel-general do Exército em grande escala nessa área, com planos para treinar e abrigar dezenas de milhares de tropas nos próximos anos. Atualmente, muitos desses soldados estão lutando nas linhas de frente da Ucrânia, mas a Rússia sempre pensa no longo prazo.
Putin parece estar preparando esses mesmos militares para formar a base de sua próxima operação, um possível confronto com a OTAN. A Rússia não está se preparando apenas com exercícios militares, mas também com um grande aumento em seu poderio bélico. Várias campanhas de recrutamento estão acontecendo. Em toda a Rússia, para aumentar o número de soldados, a produção de armas está sendo acelerada e as redes de transporte, especialmente as ferrovias, estão sendo modernizadas e ampliadas para fortalecer a logística militar russa. Existem muitos dados que comprovam isso. Por exemplo, antes da invasão da Ucrânia, a Rússia tinha aproximadamente 1 milhão de soldados ativos, mas Putin ordenou um recrutamento intensivo para aumentar esse número, com uma meta de cerca de 1,5 milhão. O país também aumentou drasticamente seus gastos militares, que eram de aproximadamente 3,6% do PIB antes da guerra, e desde então subiram para mais de 6%. Para comparação, os Estados Unidos gastaram cerca de 3,4% de seu PIB em defesa em 2024, e muitos países europeus gastam entre 2% e 3% em média. A produção russa de artilharia e munições deve aumentar cerca de 30% apenas em 2025, e o país também está fabricando mais drones do que nunca, frequentemente de qualidade superior que os anteriores. A Rússia também está desenvolvendo drones mais avançados, controlados por inteligência artificial e autônomos, capazes de atacar alvos sem necessidade de operação manual. Os níveis atuais de recrutamento russo também são alarmantes. O país tem adotado a estratégia de oferecer generosos bônus em dinheiro nos níveis federal e regional, incentivando homens de várias idades a se alistarem no exército em troca de recompensas financeiras de até $20 mil. Como resultado, estima-se que aproximadamente 30 mil ou até 40 mil novos russos se inscrevam no exército a cada mês. O general Christopher Cavoli, comandante das forças dos Estados Unidos na Europa, resumiu a situação dizendo: apesar das grandes perdas no campo de batalha na Ucrânia, o exército russo está se reconstruindo e crescendo mais rapidamente do que a maioria dos analistas havia previsto. Na verdade, o exército russo, que suportou o peso do combate, é hoje maior do que era no início da guerra. Felizmente, a Europa e seus aliados não estão simplesmente esperando que Putin faça suas jogadas. Diversas medidas estão sendo tomadas pelo lado ocidental para neutralizar as possíveis manobras russas. Para começar, os investimentos em defesa estão aumentando. Em dezembro de 2024, o Financial Times relatou que os ministros das relações exteriores da OTAN estavam trabalhando em planos para aumentar a meta de gastos com defesa da aliança dos atuais 2% do PIB para 2,5% até 2030, incentivando todos os aliados a investirem mais em suas forças militares. Os países mais próximos da Rússia, que correm maior risco de uma possível invasão ou ataque, também estão tomando medidas para combater as ações agressivas de Putin. A Polônia, por exemplo, em resposta às notícias sobre os exercícios Zapad 2025 perto de sua fronteira, deu uma resposta clara e direta. Seu Ministério da Defesa anunciou que realizará seus próprios exercícios militares em território polonês. O ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, declarou: a Polônia responderá para os exercícios Zapad 2025, que serão realizados na Bielorrússia, de maneira apropriada do lado polonês. Ele acrescentou: responderemos tanto como exército polonês quanto como OTAN. Haverá grandes exercícios poloneses e da OTAN na Polônia grandes manobras. Vale lembrar que no ano passado tivemos os maiores exercícios da OTAN da história,
que reuniram cerca de 100 mil soldados. A OTAN é mais forte que a Rússia. Tomzik se referia para os exercícios Steadfast Defender 24, nos quais mais de 90 mil tropas participaram de treinamentos realizados em parte nas regiões norte da Polônia. Durante esses treinamentos, aproximadamente 20 mil soldados de 9 nações aliadas testaram as capacidades de defesa da OTAN, especialmente em regiões estratégicas como o Corredor de Suwałki, que fica entre Polônia, Lituânia, Bielorrússia e Rússia. A Polônia também aumentou significativamente seus gastos com defesa recentemente, chegando a 4,7% de seu PIB, o maior aumento relativo entre todas as nações da OTAN. Para os poloneses, o tempo é crucial. O ministro da Defesa polonês, Władysław Kosiniak-Kamysz, resumiu bem isso, dizendo: "Não temos muito tempo disponível. Precisamos construir uma aliança forte, um sistema de comando eficiente e forças militares bem equipadas. Por enquanto, precisamos esperar para ver como os exercícios Zapad 2025 se desenvolverão e se a postura da Rússia evoluirá para algo ainda mais sério. O que fica claro é que a tensão na região está aumentando e países como a Polônia estão se preparando para qualquer cenário possível. Mesmo com o desgaste sofrido na Ucrânia, as forças russas e bielorrussas tentam demonstrar que continuam capazes de realizar um exercício de alta intensidade como o Zapad 2025. A grande pergunta permanece: será que esse exercício é apenas uma demonstração de força ou é a preparação para algo muito pior? O fato de o presidente da Bielorrússia mencionar possíveis teatros de guerra é especialmente preocupante. O histórico recente também não ajuda a diminuir as preocupações, já que o último exercício Zapad acabou em uma invasão que se arrasta em uma guerra de atrito por 3 anos. As agências de inteligência europeias também estão em alerta máximo. A Polônia está se preparando intensamente. A OTAN está fortalecendo sua presença na região. Todos esses são sinais de que a situação é vista como potencialmente perigosa. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que a Rússia realmente planeja expandir seu conflito além da Ucrânia, ou isso é apenas uma demonstração de força para intimidar o Ocidente? Esse canal só existe por causa de nossos apoiadores. Se você curte nosso conteúdo, torne-se membro você também. Você terá acesso antecipado aos nossos vídeos e vai assistir tudo sem anúncios. E terá a nossa gratidão, de verdade. Para participar, clique no botão Seja Membro logo abaixo do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, assim fica sabendo sempre que publicarmos algo novo por aqui. Até a próxima!